Bom, então nós já falamos sobre a resposta natural do circuito RC, que é justamente o caso da resposta transiente, quando não existe nenhuma outra fonte de energia no circuito, além da energia armazenada no capacitor, certo? No circuito RC. Então, a resposta natural, nosso circuito final, né, vamos dizer assim, o circuito equivalente que a gente tem que analisar é um circuito que tem apenas um resistor e um capacitor. Esse capacitor tem uma carga inicial. Essa carga inicial significa que aquele capacitor tem uma certa energia armazenada no campo elétrico, e essa energia vai servir para sustentar uma corrente nesse circuito por um certo intervalo de tempo, que vai ser o intervalo transiente, certo? Quando essa energia total for consumida, certo? Quando o resistor do circuito consumir toda a energia estava armazenada no campo elétrico do capacitor, essas correntes e essa tensão vão ir para zero, né? Vão zerar, e aí o circuito vai chegar no regime permanente, que é com todas as variáveis constantes e iguais a zero. No caso da resposta ao degrau, assim como a gente viu para a resposta ao degrau do circuito RL, o que acontece agora é que sobra no circuito uma fonte, certo? Então, sobra uma fonte de tensão depois do chaveamento, certo? E aí, os elementos que você tem após o chaveamento do circuito compreende um resistor, um capacitor e uma fonte de tensão, certo? Aí, professor, e se o circuito for maior, né, e eu tiver mais elementos aqui? Novamente, né, se o circuito for maior, você vai ter que determinar o circuito equivalente de TV-NAND daquele circuito, do ponto de vista dos terminais desse capacitor, certo? Então, sobrou um capacitor no circuito. Para que você determine a resposta ao degrau, a primeira coisa que você tem que fazer, se esse circuito for muito complicado, não tiver vários outros elementos, você vai ter que simplificar esse circuito para uma fonte de tensão e uma resistência, certo? Em série, no caso, encontrar o equivalente TV-NAND do ponto de vista dos terminais de capacitor que você tem, e aí fazer a análise observando o comportamento de resposta ao degrau que a gente vê analisando, simplesmente fazendo análise para esse circuito que tem uma fonte de tensão e uma resistência em série, certo? Então, embora aqui a gente foque na análise desse circuito aqui, que é bem simples, essa análise, pelo fato de que todo circuito vai poder ser simplificado para um circuito equivalente de TV-NAND, certo? Essa é um circuito que tem apenas resistores e fontes fora o capacitor, né? Vai poder ser simplificado por um circuito equivalente TV-NAND. Então, essa abordagem que a gente faz aqui é uma abordagem geral, certo? Levando em conta que se você não tiver o circuito dessa forma, você vai ter que achar esse circuito equivalente de TV-NAND. E aí fazer a análise como um segundo passo, certo? Nesse caso aqui, da resposta ao degrau, a situação que a gente tem é a seguinte: esse capacitor, ele, no instante t igual a zero, ele tem uma carga que pode ser nula ou pode não ser, né? Nesse caso aqui, o fato da corrente ser zero não diz absolutamente nada sobre a energia ou a carga que esse capacitor está armazenando, porque essa carga não depende da corrente, depende da diferença de potencial que você tem inicialmente no capacitor. Tá? No instante inicial, aqui, para a gente analisar a resposta ao degrau, o que a gente tem é uma fonte de tensão sendo conectada a esse circuito que tem uma resistência e uma capacitância em série, certo? Então, essa fonte de tensão, esse chaveamento aí, novamente, ele é similar a alguém tentando ligar um circuito que tem característica resistiva e capacitiva, certo? Então, você está forçando aqui uma fonte de tensão a ser conectada nesse circuito, e aí no momento que você conecta, você espera que alguma coisa aconteça nesse circuito, né? Que esse circuito vá para algum regime
é o que você, o qual você deseja. E aí a questão é, bom, o que é que acontece depois que eu conecto essa fonte aqui, né? Como é que essas tensões e essas correntes vão se comportar, né? E, no caso aqui, a gente já sabe que vai haver uma resposta transiente, vai ter uma resposta de regime estacionário. A resposta de regime estacionário é geralmente a resposta que a gente quer quando você faz esse tipo de chaveamento, né? Então, quando você liga seu equipamento eletrônico em casa, sua televisão, sua geladeira, liquidificador, quando você coloca na tomada, o que você quer que, no momento que você ligar aquele circuito, você quer que ele vá para um certo regime, certo? Então, aqui a pergunta nessa análise aqui é quanto tempo, né, leva para esse circuito se estabilizar, e como é que a gente determina esse comportamento transiente. Então, mesma situação que a gente viu para o circuito RL. Então, nesse circuito aqui, a gente vai adotar a mesma abordagem que a gente viu antes para o circuito RL. Então, nós vamos escrever a equação, uma equação baseada na lei de Kirchhoff das tensões, certo? Então, vamos pegar aqui a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha, na única malha, e escrever o que a gente obtém a partir dela. Então, essa tensão VS aqui, se a gente fizer percorrer essa malha aqui no sentido horário, né, a gente tem aumento de tensão negativo, né, menos VS, então, queda de tensão no resistor e no capacitor, então, mais VR e mais VC, né, passei VS para o outro lado da equação, ficou mais VS, certo? Então, essa equação aqui é a equação que a lei de Kirchhoff das tensões nos dá para essa malha aqui. Lembrando que essas referências aqui eu que adotei, né? Então, essa equação aqui depende das referências que eu adotei para a tensão em cada elemento aqui, e para essas referências aqui a gente tem essa equação. Bom, o segundo passo é escrever essa equação em função apenas da variável que a gente está interessado em observar, que é a tensão nesse capacitor aí, certo? Então, vamos reescrever essa equação apenas em função da tensão no capacitor. Bom, para fazer isso, a gente precisa reescrever a tensão no resistor em função da tensão no capacitor. Como é que eu faço isso? Eu apenas preciso determinar quem é essa corrente aqui em função da tensão no capacitor, certo? Então, a gente sabe que a corrente passando nesse capacitor aqui vai ser C dVdt, certo? Aplicando a convenção passiva, corrente na direção da queda de tensão, então, sinal positivo. Então, R vezes C dVdt, que é a corrente passando no circuito, substitui esse termo aqui do resistor, e esse termo do capacitor, da tensão do capacitor, continua aqui, certo? Então, agora eu tenho uma equação diferencial que depende apenas da tensão do capacitor, certo? Posso pegar dois lados dessa equação e dividir por RC, para ficar mais organizada, e aí a gente tem essa equação aí, que é uma equação, né, diferencial ordinária de primeira ordem, só tem derivada primeira aqui, e ela é não homogênea. Tá? Não homogêneo, a gente tem esse termo aqui do lado esquerdo, certo? Então, esse termo independente aí é diferente de zero, significando que essa equação aí é uma equação não homogênea. Bom, então como é que a gente resolve a equação não homogênea? A mesma coisa que a gente viu para o circuito RL, certo? Vai ter que achar a solução da equação homogênea, dessa equação que a gente obteve. Então, fazendo a solução para esse termo aqui esquerdo, lado esquerdo igual a zero. Então, essa solução vai nos dar a solução da equação homogênea. E aí a gente precisa, né, achar uma solução particular. Então, a solução particular vai ser a solução de regime permanente, significando dizer que vai ser a solução quando eu tiver todas as grandezas do circuito, inclusive a tensão do capacitor, contínuas, constantes, certo? Então, nesse caso aí, nessa situação, eu vou ter a derivada da tensão do capacitor
no tempo igual a zero, né? Se eu vou para essa equação aqui e faço essa derivada igual a zero, eu vejo que a tensão no capacitor vai ser igual a Vs, certo? O que é o comportamento esperado se a gente for analisar o circuito. Então, no regime estacionário, o capacitor vai se comportar como curto. Então, significando dizer que o capacitor vai se comportar como aberto, certo? Significando dizer que essa corrente passando aqui vai ser nula. Se essa corrente passando aqui é nula, a queda de tensão no resistor é zero também. E aí, essa tensão Vs vai ser a tensão que vai aparecer nesses terminais aqui, certo? Então, no momento que o capacitor se carregar totalmente, estiver completamente carregado, essa tensão dos terminais do capacitor vai ser igual à tensão dos terminais da fonte aqui, certo? E essa é a situação de regime estacionário. Então, a solução de regime estacionário é justamente a tensão do capacitor igual à tensão da fonte, certo? Para a resposta transiente, na solução da equação homogênea, a gente tem que, como a gente já viu na aula passada, é uma tensão, é uma solução que tem um termo que depende da condição inicial, que esse termo é zero, e essa solução decai, né, com um certo, proporcional a uma certa exponencial no tempo, e essa exponencial decai de acordo com esse parâmetro aqui, né, 1 sobre RC, e para a gente RC é a gente chama de constante de tempo para esse circuito aí, certo? Então, essa, essa forma da gente abordar esse problema aqui já nos diz qual é a estratégia para você solucionar essa equação diferencial, certo? Então, bom, quando você for solucionar a equação homogênea, você vai ter que observar, né, que a solução para essa equação aqui vai ser desse tipo aqui, então tem uma exponencial que depende desse fator RC, então você vai ter que determinar RC, né, R, se for um circuito maior, vai ter que ser vai ser a resistência equivalente TV não, e aí você já sabe o formato, né, sabendo quem é RC, você já sabe o formato dessa equação, dessa solução aqui temporária, de regime transiente, certo? E aí, falta você determinar a solução de regime estacionário. Certo? Então, a solução de regime estacionário, como a gente viu, vai ser apenas a tensão do capacitor igual à tensão da fonte, que está lá no circuito. Então, também muito simples. E aí, vai faltar apenas, né, a determinação da solução geral. Então, a solução geral vai ser a soma dessas duas soluções aqui. E aí vai faltar apenas um parâmetro que você não conhece, que é esse parâmetro a zero, certo? Então, esse parâmetro a zero, você vai obter da condição inicial que você tem quando você começa a observar esse circuito aí, certo? Então, em t igual a zero, existe uma condição inicial para a tensão do capacitor. Então, essa tensão do capacitor em t igual a zero vai ter um certo valor. E aí, observando esse valor aí, você consegue determinar esse único coeficiente que precisa ser determinado para você achar a solução dessa equação de forma completa, né? Completamente. Então, em t igual a zero aqui, a gente sabe que esse capacitor tem uma certa tensão V0, certo? E essa aqui seria a condição inicial. Se a gente substitui nessa equação aqui essa condição inicial, certo? Então, a gente vai ficar com essa equaçãozinha aqui, que significa dizer que esse A zero aqui, para esse caso aqui, vale o valor inicial da tensão menos o valor final, certo? O valor da fonte. E aí a gente tem a solução geral para essa resposta ao degrau. Veja que na determinação dessa condição inicial, nós levamos em conta que no intervalo, né, no instante de chaveamento em que eu estou conectando essa fonte a esse circuito, essa tensão
nos terminais de capacitor, ela não varia instantaneamente, certo? Então, propriedade do elemento, do capacitor, essa tensão aplicada sobre os terminais de capacitor, ela nessa situação aí, ela não pode variar instantaneamente, certo? Então, aqui eu já sei que em T igual a zero, essa tensão tem que ser contínua, significando dizer que antes do chaveamento, eu analiso o circuito e obtenho a minha condição inicial, certo? Que também vai ser válida para imediatamente depois do chaveamento, certo? Então, V0 menos vai ser igual a V0 mais, que vai ser igual a V0. E aí, para determinar o V0, eu faço essa análise antes do chaveamento, certo? Para o circuito que eu tenho antes do chaveamento. E aí eu consigo determinar, e aí determinando V0, né, IRC, e sabendo quem é VS, você já determina o comportamento dessa tensão. Então, veja que esse comportamento aqui, né, se a gente observar o que é que está acontecendo, se eu substituo T igual a zero nessa equação, esse termo aqui, essa exponencial aqui, vai valer 1, e aí eu vou ficar com Vs mais V0 menos Vs, então essa tensão aqui vai ser igual a V0, certo? E quando t for para infinito, essa exponencial vai para zero, então todo esse termo aqui vai desaparecer da equação e vai sobrar só Vs. Então essa solução aqui está de acordo com o que a gente espera do comportamento desse circuito. Do ponto de vista, se a gente só analisar a condição inicial e a condição final, essa equação aqui está correta, né, nesse ponto. Uma vez determinada a tensão sobre o capacitor, a corrente a gente obtém de forma direta, né, apenas aplicando a definição aqui da corrente que passa no capacitor em função da tensão nos seus terminais. Então, capacitância vezes a derivada da tensão no tempo vai me dar a corrente. E se eu aplicar isso aqui a essa fórmula aqui, né, eu vou obter essa expressão. Então, a corrente no capacitor, esse termo, a derivada dessa constante é zero, e aí a gente tem a derivada dessa função aqui, então veja que V0 menos Vs continua aqui, e eu vou derivar essa exponencial. Ao derivar essa exponencial, a gente obtém a mesma exponencial que a gente tem aqui nessa expressão, e essa constante C aqui, certo, vai ser dividida vai ser multiplicada, vai se cancelar com esse termo que vai aparecer aqui, certo? Então vai sobrar só sobre R. Eu creio que tem, eu não sei se tem um sinal negativo ainda faltando nessa expressão por conta do menos aqui, certo? Dê uma checada aí no livro. Talvez seja VS menos V0 aqui. Bom, mas fora esse sinal, certo? Alguém falou, José falou sobre isso. Então deve ter um sinal faltando aqui, que eu esqueci de colocar. Bom, mas fora isso, certo? Uma vez que você determinou essa corrente, determinou essa tensão, né, você já sabe, você consegue determinar qualquer outro parâmetro aí do circuito. E aí seu problema está resolvido, vamos dizer assim. Do ponto de vista prático, né, o tempo que vai levar para essa tensão, né, se você deseja que sobre os terminais de capacitor essa tensão Vs aqui seja estabelecida, significa dizer que ao conectar esse circuito aqui vai demorar um certo tempo, certo? Até que isso realmente aconteça, né? Até que essa tensão do capacitor se estabilize e fique com o valor Vs. Então, esse tempo aqui é justamente proporcional a esse produto aqui de resistência vezes capacitância. Então, quanto maior for esse produto aqui, mais tempo vai levar até esse capacitor carregar, certo? E você ter a tensão Vs ali. Então,
esse parâmetro RC, né, é o parâmetro que determina a dinâmica desse circuito, do ponto de vista temporal. Bom, então, nada diferente, certo, do que a gente viu aí para o circuito RL, e também a forma de análise da resposta ao degrau para o circuito RC o mesmo procedimento que a gente já viu para o circuito RL. A única diferença é que a gente, ao invés de estar preocupado em determinar a corrente que passa pelo indutor, a gente vai estar preocupado aqui em saber como é que se comporta a tensão sobre os terminais do capacitor, mas fora isso, a abordagem é a mesma. Alguma dúvida sobre isso aqui? Alguma pergunta? Bom, se não, então eu vou parar essa gravação aqui para a gente concluir essa parte dos circuitos, do circuito RC, para que a gente dá início ao conteúdo da próxima aula.